Aleluia, a todos a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tão bom estarmos aqui nesse lugar, louvando e adorando ao Rei dos Reis, e tão bom vir e participar de uma festa tão linda, encontrar um povo tão bonito, numa casa tão cheia de graça, numa unção impactante, numa alegria contagiante. Eu peço que você, já para dar andamento à palavra do Senhor, abra a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 17, apenas o primeiro versículo. Glória a Jesus. Muito bom ouvir os louvores e perceber a presença de Deus no ambiente. Quando chegávamos ali de carro, do lado de fora, ali na rua, a graça de Deus que enchia esse lugar transbordava. É muito bom saber que a presença do Pai está enchendo a casa, porque este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Podemos assentar. Glória a Jesus. Queridos, um tema como esse, em um trabalho de família, conferência de família, e vai falar de resistência, o que veio à minha mente é a vida, a história e o ministério de Abrão. Por quê? Não adianta você pensar no patriarca, você pensar num profeta, você pensar aquele que gera toda uma geração abençoada e não pensar que Deus tem uma família na vida dele. O teu ministério não é individual. Deus chama você e chama a tua casa e chama toda a tua família. Quando o apóstolo Paulo fala para aquele homem, ele defere uma palavra que é uma lei espiritual. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quando Josué vai falar, olha, se vocês quiserem servir aos deuses dos amorreus, eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está ensinando a bênção sobre a tua vida, a bênção sobre o teu ministério, a bênção sobre a tua alma, mas toda a tua casa, toda a tua família, todos os teus são alcançados por essa bênção e nenhum deles ficará de fora, mas o teu lar ele é guardado, amparado, protegido, revestido pela promessa do Senhor. E é muito bom nós pensarmos o seguinte: vivemos em crise da família. Satanás ataca a família porque é a célula máter da sociedade. Sociedade é constituída de famílias. Famílias atacadas pelo alcoolismo, tabagismo, drogadição, problemas de todos os tipos para destruir a família. E alguém pode pensar, há solução para as famílias nos dias de hoje? Eu quero contar uma situação. Você, quando chega em Nova York, New York City, atravessa o aeroporto, tem normalmente os lugares ali que tem os carros para alugar, não é? E bem assim, há décadas atrás, numa daquelas avenidas movimentadas, um senhor muito idoso, ele está parado, de um outro lado da avenida, parado ali olhando. Do outro lado da avenida, um senhor bem arrumado, né, de terno e gravata, bem elegante, como muitos irmãos aqui estão. E ele estava com o capô do carro aberto, e mexia para lá, mexia para cá. Ia para dentro do carro, tentava virar ali, né, para ver se pegava alguma coisa e nada, e vira e nada. E aquele senhor bem velhinho, né, está ali observando. Com todo cuidado, ele vai, atravessa a rua e pergunta o que está acontecendo. E aquele homem fala que ele não consegue fazer o carro voltar a funcionar. E eu não entendo. Eu sei o que é isso aqui. Eu sou engenheiro mecânico. E o senhor vai, olha assim, eu posso te ajudar? É estranho, né? Quando o engenheiro mecânico não consegue resolver um problema mecânico no carro, e um senhor que ele não conhece, bem velhinho, diz que pode ajudar. Ele olha assim, mas eu sou engenheiro mecânico e especializado na área automobilística. Sim, mas eu posso te ajudar? Ele foi lá, aceitou, né? Fazer o quê? Não conseguiu fazer nada mesmo? Não resolveu? A experiência não resolveu?
A competência não resolveu, não é? A perícia não resolveu. Ah, vamos ver. Aquele senhor apenas parou, olhou, mexeu algumas coisas com as próprias mãos e mandou ele para o carro. Ele ficou assustado com aquilo. Mas ele foi e quando virou a chave, ele levou um susto. E falou, mas como que o senhor conseguiu? Eu sou engenheiro mecânico da área automobilística. Ele levantou a cabeça assim e falou, olha, eu sei que você é engenheiro mecânico, especializado em área automobilística. Sabe quem eu sou? Eu sou Henry Ford. Fui eu que fiz esse carro. A família não foi constituída por carne, não foi por sangue, não foi pela vontade do homem, não foi por um capricho. Deus constituiu a família. Deus preparou a família. Deus estruturou e fundamentou a família, a vontade divina. E Deus prepara a família de uma forma sobrenatural, porque Adão não tem DNA precedente, ele vem do pó da terra. Eva sai de dentro da costela de Adão, e costela é a área que tem o quê? Genes. Que genes são esses? Células-tronco, onde você pode partir dali, criar coisas novas. Ou seja, Deus, quando Ele vai criar o primeiro homem e a primeira mulher, Ele faz um milagre após outro milagre, um milagre após outro milagre. Para que Deus ele pudesse criar Eva para entregar para Adão, Ele coloca Adão em um sono profundo. A primeira anestesia geral. E por que Ele coloca num sono profundo? Porque ele não precisava de ver nada. Ele não tinha que ver, não tinha que ouvir, não tinha que sentir, ele tinha que simplesmente descansar. E quando o homem descansa, quando o homem ele dorme, quando o homem não vê nada, não sente nada, apenas permita que Deus o leve a um descanso profundo. Deus ele prepara aquilo que é impreparável por mãos humanas. Deus tange o intangível para o homem e faz coisa que carne e sangue não pode fazer. Quando ele vê, ele se alegra e fala, agora sim, esta é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, preparada para mim, do jeito que eu preciso. Descansa em Deus, porque enquanto você descansa, Deus está operando dentro de você, está agindo dentro das suas costelas, no seu interior, mexendo no teu DNA, nas células-tronco da tua alma e preparando algo que responde às tuas necessidades e às tuas expectativas. A primeira família é um milagre após outro milagre, para dar respostas da parte de Deus. Estamos falando sobre Abrão, pai da fé, peregrino, pioneiro, não é isso? Aquele que avança, aquele que conquista, aquele que luta. Quando falamos de resistência, é a capacidade de resistir, de fazer força à oposição contrária. Vejam bem, a vida de Abrão não foi apenas aquelas provas que você vê superficialmente na Bíblia. A primeira resistência da família de Abrão é resistência, sabe o que, queridos? Às frustrações de uma mudança. Se lançar ao novo, saia da tua terra, da tua parentela. Para onde? Para o novo. Quando falamos de novo, falamos do inesperado. Você não sabe o que vai acontecer, não sabe o que espera, não sabe como será, não sabe como vai se desenvolver, como vai ser o final de tudo. E como é ruim um processo de mudanças. Ter que mudar, sair de um lugar, sair com tudo. Não havia transporte especial, não havia Velox, não havia carro especializado. Vai sair com criança, com mulher, com servo, com serva, com boi, com vaca, de um lugar para outra região. Que incômodo que dá! E desde quando que para viver coisas novas de Deus, você não vai ter que passar por processo de mudanças? Jacó, quando escuta da parte do Senhor, levanta-te e volta para casa, terra dos teus pais. Ele vai ter que se mudar, mas ele decide confiar no Senhor. E quando ele está atravessando ali aqueles montes, ele vê os anjos, Gênesis 32, os anjos do Senhor, como se fosse um grande acampamento ao seu encontro, e Deus está dizendo, quando você decide obedecer, quando você decide ouvir a minha voz, quando você decide confiar em mim, quando você decide se lançar no inesperado, pisar onde não tem chão visível,
tocar onde não tem nada para tocar. A tua fé fará milagres acontecer e anjos do Senhor vêm ao teu encontro, porque quando você obedece, anjos do Senhor estão a teu favor. Ele envia anjos para servir aqueles que vão herdar a salvação, envia anjos para servir aqueles que têm um plano, aqueles que têm um propósito, aqueles que têm um chamado, aqueles que obedecem. Você nunca está sozinho em nenhuma das suas jornadas. Anjos de Deus estão para aqueles que estão obedecendo a sua palavra. Imagine agora Sara, com tudo que tinha, vai para outro lugar, não é apenas Abrão, a mulher tem que concordar. E as mulheres hão de concordar que quando vocês não concordam com alguma coisa que os homens vão fazer, a coisa fica muito difícil dentro da casa. Mas graças a Deus, a Bíblia não diz que teve nenhuma briga, nenhuma confusão, quer dizer que a coisa fluiu. Fluiu porque havia concordância naquela casa. A resistência, a mudança, ela foi vencida. Eu quero falar pela autoridade do Espírito Santo do Senhor. Toda família tem que passar por um processo de mudança e não é apenas geográfica. Às vezes é ministerial. Está envolvido em um ministério, Deus chama para outro ministério. Está trabalhando em uma igreja, Deus chama para uma outra igreja. Está numa cidade, Deus manda para outra cidade, outro bairro. Está atuando numa situação, Deus manda para outra situação. Às vezes Deus manda sair, às vezes Deus manda ficar, às vezes Deus manda acumular funções. E as coisas sempre vão acontecer. Muda o horário de dormir, hora de chegar em casa, horário das crianças, muda tudo, mas confia no Senhor. Quem obedece à voz de Deus, vê milagres acontecendo dia após dia na sua vida. Estamos agora nos Carvalhais de Moré, e vai acontecer algo que fere o coração do homem, a fome. A Bíblia diz que houve fome na terra. E quando falamos de fome, falamos da subsistência, do sustento da casa, falamos da manutenção da família, falamos da provisão. Quem nunca passou pelo teste da provisão? Qual chefe de família que, tendo uma casa, tendo compromissos, nunca ficou desempregado? Nunca ficou sem contrato de serviço para sua empresa? Nunca ficou com dívidas penduradas? Nunca teve problemas com o banco, com o cartão de crédito? Nunca viu ficar fazendo um monte de contas para ver se ia dar para chegar até o final do mês? Nunca viu ameaçada o leite da criança ou uma carne? Quantos não passaram pelo teste do ovo, não é? Dia sim, dia não. Aí faz cozido, faz frito, faz omelete, não é isso? Quantos não passaram pela prova de ter que ver a providência na última hora chegar, quando olha para um lado e olha para outro, não tem mais nada, não sei o que fazer, e de repente a campainha toca, o telefone toca, alguém liga, alguém chama, é a providência chegando, é Deus falando, eu estou contigo, é Deus revelando, eu não te abandonei, é Deus dizendo, eu sou o Deus da providência, é Deus dizendo, eu estou na tua vida, é Deus dizendo, fica na minha presença. Descansa em mim. Deixa que de ti eu cuido. Eu sou o Deus que cuido. Eu sou o Deus que zela. O Deus que ampara. O Deus que sustenta. E quando tem fome na terra, não é apenas Abrão com a família. Quando não tem chuva que rega a terra. Quando os rios estão secando. Quando a grama está escasseando. Você pode perder todo o seu gado, ou seja, toda a sua riqueza. Não ter comida para os filhos, para as filhas, para os servos, ou seja, todo mundo à beira da morte. Uma falência geral, às vezes a falência bate na porta. Às vezes você não sabe o que vai fazer, e nem vendendo tudo vai resolver. É o teste da subsistência, da necessidade. E vou dizer para vocês, a família que passa por essa prova, geralmente a prova ela aparece junto com outra coisa. Sabe com o quê? Com o mistério do sumiço. O sumiço daquele amigo que estava sempre na sua casa, o sumiço daquela amiga que sempre te ligava, o sumiço daqueles irmãos do manto, do reteté, que sapateava e te chamavam para tudo que é lado, não te chamam mais. E de repente até aquela pessoa que fazia um bico aqui, um bico ali, tinha que dispensar serviço, não aparece mais serviço, some tudo, some tudo. Sabe o que é isso? Quando todas as coisas fogem da tua direção. Não é sinal de uma grande derrota. Quando tudo foge do teu caminho, não é sinal de um grande fracasso. Porque
para ter uma grande vitória somente através de uma grande luta. Para ter um grande milagre só através de uma grande provação. Hoje, pela EBD, estava comentando com os irmãos, Deus, Ele esperou a primavera para que o povo chegasse na região da Jordânia, onde o rio Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras, porque na primavera tem as chuvas sazonais, aquelas chuvas grossas que aumentam muito o leito do rio, então ele transbordava. Como se não bastasse, tem o derretimento das geleiras, que vão encharcar a terra, os lagos fluviais, os rios fluviais subterrâneos vão encher, vão aumentar mais a velocidade do curso do rio. Os rios afluentes do Jordão vão encher mais o rio. Então, a quilômetros, metros de distância, o rio estava enchendo tudo. O povo chegou ali para atravessar o Jordão. Alguém poderia falar, Deus, mas tu não és onisciente, onipotente, onipresente, não sabe de todas as coisas, o Senhor não está percebendo que não é momento de nós passarmos aqui? Deus, será que tu não está vendo que eu tenho agora, eu tenho uma casa, eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho aluguel, conta de luz, eu tenho compras, esperou esse momento para me provar. Deus, será que o Senhor não está vendo que eu sou crente, eu tenho que manter testemunho, eu não posso atrasar o meu aluguel? Deus, será que o Senhor não está vendo que eu tenho que calar a boca dos meus adversários, que vão falar, será que você não é sustentado? Não, Deus não está na tua vida, não, você não prega prosperidade, você não prega a bênção do Senhor, você não fala que Deus cuida, você não fala que você é fiel, que Deus fiel é esse? Deus, tinha que ser esse momento, e aí Deus vai falar bem assim para Josué, Josué, faça o povo se preparar para o dia de amanhã, olha, santificai-vos, que amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você quer milagre, você quer ver o sobrenatural, você quer ver o agir de Deus, você quer ver o movimento das águas, você quer ver o curso das coisas alterarem, e a santificação, o preço pago ali é diferente de tudo, não é nem largar o pecado não, ele fala coisas que não é pecado, olha, não comeis, não bebeis, o homem que é casado não se ajunte com a sua esposa, mas desde quando que é pecado comer e beber? Desde quando que é pecado o homem casado estar com a sua esposa? A grande questão é que um dos maiores preços do mundo espiritual, para virar aquela chave do possível para o impossível, um dos grandes preços, das maiores chaves e segredos, chama-se sacrifício. E sacrifício não é você deixar de fazer o que você não pode fazer, isso é obediência, é obrigação tua. Você tem que se santificar, tem que largar o pecado, tem que largar a mentira, tem que largar a iniquidade. O maior sacrifício é quando você abre mão daquilo que você poderia fazer, mas você não faz porque está visando algo muito maior e muito melhor. Eu posso comer, eu posso beber, posso estar com a minha esposa, mas eu quero pagar este preço, porque eu quero ver o céu se abrir, eu quero ver Deus descer, eu quero ver o movimento das águas, eu quero ver o curso parar, eu quero ver o agir de Deus. E uma lição para toda a família é avançar quando não existe visão de nada acontecendo. Olha, Josué, mande os levitas irem à frente, manda caminhar, porque quando eles pisarem nas águas, algo vai acontecer, mas Deus não pode mandar a água parar primeiro não, fazer alguma coisa antes não, o que Deus vai fazer? Será que vai transportar todo mundo? Vai estalar o dedo? Não sabia nem o que ia acontecer, Deus poderia fazer aquela água parar metros antes, minutos antes, mas não, Deus manda cumprir. E eles, a água não parou nenhum metro, não parou nada, eles tiveram que pisar na água para ver o milagre acontecer. Sabe o que é isso? Deus está mandando a tua obediência até o fim. Sabe por quê? Naamã não foi curado no segundo, terceiro, nem no quarto banho, tem que ser no sétimo. O sétimo quer dizer obediência extrema, o sétimo quer dizer obediência total, o sétimo quer dizer confiança perfeita. Eu não vejo sinal. Não vejo nenhum sinal, eu não estou vendo nada acontecer. Ah, queridos, você é crente porque você não precisa de ver. Você é crente porque você não precisa de sentir. Você é crente porque você não precisa de tocar. Você é crente porque você só precisa de crer. Não precisa de ter fundamento, a fé já é um fundamento. De tudo que se crê, que se espera, é convicção.
Quando eles vão pisar, aí sim, a água para. O curso do rio para. Começa a amontoar mais de 7 quilômetros rio acima e o povo passa a pé enxuto. Deus está dizendo, sabe o que é isso, Josué? Quem faz o rio foi eu. Quem fez a chuva foi eu. Quem fez a terra fui eu. Quem fez a primavera e toda estação fui eu. Quem manda sou eu. Quem comanda sou eu. Quem determina sou eu. Eu sou Deus, eu sou o rei, eu tenho autoridade, eu tenho o poder. Famílias, não perdeu o controle de nada. Saiu do controle da tua mão, mas na mão de Deus está todo o poder, domínio e controle sobre todas as coisas. Aquele que governa sobre anjos, reina sobre arcanjos, querubins, serafins, miríades celestes, é temido no inferno e conhecido em toda a humanidade. É o Deus que você serve e não te abandona jamais. Abraão passa pelo teste da subsistência e ele fica muito mais rico do que ele era. Sabe por quê? Quanto mais você bate a clara, o que acontece com ela? Olha aí, é um dos segredos do crente. Passa pela prova. Depois que você chegar do outro lado, você declarará, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Abra a tua boca bem alto e diga, só o Senhor é Deus. Ele passa pela prova da mudança, resiste à fase das mudanças. É a família que resiste. Deus muda para lá, Deus muda para cá e permanece. Passa pela prova do sustento, a família permanece, mas ainda está aguardando a promessa da parte de Deus. Ainda está aguardando o filho da promessa. Mas ainda não é o momento, ainda não é o tempo, ainda não é a hora, ainda não é chegado o tempo, não é chegada a hora. Quando está no Egito, Sara é tomada por mulher de Faraó. E as provas são terríveis ali, porque, dado o tempo comum de purificação, para poder ela ser mulher de fato, consumar o ato, ela seria fatalmente tomada por aquele rei. Mas tem um problema que nós não podemos romantizar, e sim falar a verdade. Houve brecha, houve ilegalidade. Abriu-se uma porta que não poderia se abrir através da mentira. E essa mentira, que foi uma meia-verdade, revela uma inquietação. Porque eu tive medo de morrer por causa da tua beleza. Essa inquietação se chama falta de fé. Teve fé para sair do lugar. Teve fé que Deus sustentaria. Teve fé que Deus guardaria. Mas não teve fé que ele tinha que se manter vivo para se cumprir a promessa. A nossa fé não pode ser parcial. A nossa fé não pode ser seletiva. Olha, eu creio que Deus abre porta de emprego e está com o pé inchado, doendo. Mas, irmão, você não crê que Deus te cura? Não, se Deus quiser, Ele vai curar. Isso é falta de fé. Tem fé que Deus cura. E o irmão, vai orar para seus filhos serem batizados com o Espírito Santo? Não. Meus filhos, olha só por Jesus, isso é tudo incrédulo, carnal, um bando de fariseu para batizar com o Espírito Santo. Essa é falta de fé. Não existe fé seletiva, fé é fé. Deus manda confiar além daquilo que os teus olhos estão vendo. Deus manda você crer além daquilo que a tua realidade está mostrando. Deus manda você crer no milagre para a tua família, além daquilo que as probabilidades estão mostrando. Creia no milagre na tua família, além das experiências que você está vivendo e sentindo na pele. Porque a promessa de Deus está para o além, além daquilo que os olhos podem ver, além daquilo que você pode sentir ou perceber, além daquilo que você pode crer, é o que Deus tem preparado. Quando fala preparado, é que Ele está forjando, Ele está moldando, Ele está edificando, Ele está sacudindo, Ele está fazendo o melhor para você. E se você crê, você recebe na palma das tuas mãos, porque quando Deus determina entregar algo nas tuas mãos, nem o diabo vai tirar das mãos de Deus.
A grande questão é que houve brecha, ilegalidade na vida de Abrão ali. Ele não creu que Deus era poderoso para guardá-lo. E Deus teve que intervir na situação. E sabe por que Deus interviu? Porque a fidelidade de Deus estava acima da infidelidade do homem, como sempre está. Quando você vai no capítulo 15 de Gênesis, você vê Deus falando com Abrão novamente e reedificando a fé de Abrão sobre uma promessa que ele já havia feito no capítulo 12. E ele manda que Abrão preparasse um grupo de animais. Novilho, diga novilho. Ou, né, bezerros, né? Cabras, cabritos, diga cabritos. E pombinhas ou rolinhos. Diga pombinhas ou rolinhas. Qual é o maior peso de sacrifício dentro da lei mosaica? Bezerro, o novilho. Tá. O médio, ovelhas e cabritos. E para quem não tinha condição nenhuma? Pombinhas. Par de pombinhas ou rolinhas. Deus pega Abrão e manda que ele coloque diante dele o mais alto, o médio e o mais simples. Você está entendendo o segredo de Deus? Deus, ele é acionado para fazer algo que somente ele poderia fazer. Não havia fertilização in vitro. Não havia tubo de ensaio especial para poder fertilizar mulheres. Não havia clínicas especializadas. O que Deus foi chamado para fazer, somente Ele e mais ninguém poderia fazer. O que Deus pede para Abrão ali é uma gama de sacrifícios que vai mostrar que do mais humilde ao mais próspero, Deus ele aceita todos os sacrifícios e Deus ele exige de você que entregue o teu melhor diante dele. E ele parte os animais, com exceção das aves, e ele vai ter que lutar ali, porque aves vêm sobre aqueles cadáveres, aves de rapina, para tentar comer. Se ele edifica um altar, se ele tem oferta para colocar sobre o altar, é claro que vai haver aves de rapina tentando roubar aquilo que ele propôs colocar no altar, porque todas as vezes que você edifica o teu altar espiritual, na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família, demônios tentarão roubar a tua oferta, o teu holocausto, o teu sacrifício, a tua alma, a tua fé, a tua proposição, mas Deus é poderoso para te dar graça e para dizer assim, ninguém vai roubar aquilo que eu preparei para Deus. O meu sacrifício ninguém toma, a minha oferta ninguém rouba, ninguém vai macular o propósito que eu tenho para com o meu Deus. Aquilo que eu separei para entregar, eu vou entregar no altar do Senhor. Mas o que Abrão não sabia é que ele não ia colocar nada em cima do altar. Ao pôr do sol, ali na viração do dia, da tarde caindo para a noite, é um momento intermediário. Os judeus estão virando o dia de um dia para o outro dia. No momento que as coisas estão mudando, no momento que uma coisa está acontecendo, outra está deixando de acontecer, momentos intermediários são momentos para Deus agir. À meia-noite ouviu-se um clamor, momento intermediário também. De um dia, 0 hora para outra hora, momentos intermediários. Pastor, o que são momentos intermediários? São momentos de transformações, momentos de transições, troca de igreja, troca de ministério, troca de convenção, troca de casa, não é isso? Momento de casamento, vai mudar a vida de solteiro para a vida de casado, quando o filho está nascendo, quando entrou no seminário, quando entrou na faculdade, são mudanças de ciclos. Nossa vida gira em ciclos, nós vivemos em ciclos, a natureza está em ciclo, nós também estamos em ciclos. Os ciclos são necessários. Olha a mangueira, gloriosa, fulgurosa, maravilhosa, esplêndida, toma conta de quintal inteiro, enche o chão de frutas. As folhas caem todas, vão mudando a cor, vão perdendo o verde, vão ficando aquela coisa meia roxa e cai. Depois,
novas folhas caem. Novas folhas nascem. Roxas também, vão pegando cor, vão ficando verdes. Depois das folhas, as flores. Depois das flores, os frutos. Nunca altera a ordem. Não tem fruto para depois flor e depois folha. Não! É necessário as folhas velhas caírem para que as novas assumam um lugar. Se não largar o velho, Deus não manda o novo. Tem muitas pessoas que querem o novo de Deus, mas não conseguem largar o velho. O velho ocupa o lugar do novo. É momento que o velho passou, o tempo passou, o tempo já ultrapassou. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quando Deus manda a folha cair, ela tem que cair e você tem que deixar cair para que o novo de Deus flua em florescer a tua vida. As folhas novas vêm, as flores vêm e o fruto vai aparecer. Todo mundo sabe Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo, e serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa visão gloriosa começa com um fato simples: no ano em que morreu o rei Uzias, a folha caiu. Uzias foi um bom rei? Foi, mas morreu. Reinado próspero? Foi, mas morreu. Serviu a Deus? Serviu, mas morreu. O tempo dele passou. Deus está dizendo para Isaías, Uzias morreu, Jotão vai assumir. Um rei morre, outro aparece. Um rei vai, outro vem. Mas eu estou no meu trono acima de tudo e acima de todos. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono da terra ficou vago, mas o trono do céu permanece ocupado por aquele que tem a coroa, que tem um cetro, que tem um domínio, que tem um reino para todo sempre. Isaías, um rei foi embora, outro vai assumir, mas eu permaneço no meu trono, reinando, dominando e governando. Eu sou rei eterno. A morte de Uzias é o fim de um ciclo para o nascimento de um novo ciclo em Israel. Nós vivemos por ciclos. A fidelidade conjugal marca uma batalha na vida de todos. Isso acontece quando você está próximo do casamento, acontece no melhor momento do casamento, e acontece quando o casamento, ele ameaça ter crise ou está em crises. Eu me lembro muito bem, queridos, quando eu estava para casar com essa minha esposa, muito amada, idolatrada, salve, salve, que apareceram, assim, uma variedade, né? Como se fosse uma aquarela de cores, mulatinha, branquinha, loirinha, ruivinha, era só escolher, de mais idade, de menos idade, magrinha, mais fortinha. Falei, Jesus, há poder no teu sangue. E nessa hora do teste da fidelidade conjugal, Deus interviu para guardar a vida de Sara e a vida de Abraão. Mas o que eu espero é que Deus não tenha que intervir para guardar a tua vida e a vida da tua casa por causa de brecha que você deu. Não se abre brecha para o diabo. Não se dá legalidade para o adversário. Não se abre porta para o inimigo das tuas almas. Mantenha a porta fechada, tranque as janelas e faça de preferência, igualzinho em Êxodo capítulo 12, além de fechar tudo, pega o sangue do cordeiro e passa nas vergas, passa nos umbrais, aonde tem brecha passa sangue. Porque quando o destruidor chegar e ver a marca do sangue, ele vai entender, aqui eu não posso tocar, eu tenho que passar por cima. Blinda a tua fidelidade, a tua casa com o sangue do cordeiro. Quando Satanás olhar para você e para a sua mulher, vai ver que tem um sangue que é sobre todo o sangue, um sacrifício que é sobre todos os sacrifícios, é um sangue que lava, redime, purifica, santifica, consagra e leva para o céu. Aqui tem marca de sangue, aqui Satanás não entra. Resistência.
Eu não queria entrar nessa área, mas eu preciso dizer, estava ministrando em um retiro de jovens, e eu tive que falar a respeito disso. Eu estava falando sobre o namoro, o noivado, o casamento, e eu falei algo, um segredo, que você aprende pela Bíblia Sagrada, pela experiência. Quanto mais pecado, mais morte. O pecado gera morte. E eu perguntei para aqueles jovens, você sabe por quê? Essa geração é a geração, pode deixar que as crianças que eu vou falar por parábolas, é a geração que mais tem doenças na área reprodutiva. Como aumentou o câncer de testículo, era uma coisa rara câncer de testículo, aumentou demais câncer de testículo, câncer de próstata, câncer de útero, infertilidade masculina, irmãos. Um homem com 60 anos tinha uma vida ativa. Vejo homens com 40 anos indo para a farmácia comprar aquele tal do azulzinho. Câncer de mama, tantos cânceres e tantas doenças dentro da área reprodutiva sexual. Eu falei, sabe por que tem tido tantas doenças e tantos problemas? É a área que a humanidade mais está pecando. E quanto mais pecado, mais mortes, mais problemas, mais confusões, mais complicações, proliferação de doenças, casos extremos, casos raros. Mas aí eu falei, tem uma solução. Deus colocou uma blindagem, e essa blindagem chama-se casamento, é o verdadeiro sexo seguro, chama-se casamento. Você tem um homem, você tem uma mulher, um é para o outro, e um foi uma só carne, e essa carne se junta, e Deus manda a bênção, e Satanás não entra. O inimigo não entra, porque o cordão de 3 dobras é você, seu cônjuge. Entra Jesus firmando tudo e vão gerar uma família saudável, sadia. Se vocês têm pecado, alguém tem pecado nessa área, não é? Cuidado, olhinho o que vê, não é isso? Cuidado, mãozinha, o que anda digitando. Cuidado, curiosidade, o que anda acessando. Deus quer purificar a tua vida. Deus quer te libertar. Deus quer operar milagre na tua vida, porque a maior alegria, irmãos, por favor, quando o Eclesiastes fala, filho meu, regozija-te no seio da tua amada, o que você acha que ele está querendo dizer? Aquela frase, vai que é tua, varão, é isso, te alegra na mulher da tua mocidade, ela é tua, pode abraçar, pode beijar, pode jogar para o alto, e vão viver um amor que Deus nos deu. Deus tem completude para a nossa alegria. E agora, passa por esses testes todos e não chega ao cumprimento da promessa. Por que você acha que Gênesis 17 começa falando a idade de Abrão? Tinha, pois, Abrão 99 anos. Porque com 75 anos de idade, não tinha 20, não tinha 30, não tinha 40, não tinha 50, não tinha 70, 75 anos. Não há tempo, não há prazo, não há limite, não há idade para o cumprimento da chamada de Deus na tua vida e nem para Deus te chamar para uma grande obra. E Deus ainda não havia feito nada. Ele poderia? Não. Ele tinha? Não. Ele estava? Não. Ele era? Não. Então Deus fala bem assim, Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você está velho, mas não se preocupe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A tua carne está fraca, mas não se preocupe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você está mortificado, mas não se preocupe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sara já perdeu até o costume das mulheres, mas não se preocupe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão já está quase chegando ao centenário, mas não se preocupe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é pelo teu poder, não é pela tua força, não é pelo teu conhecimento, não é pela tua habilidade, não é pela tua perícia, não é pela tua técnica, é porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele prometeu, Ele falou, Ele vai agir. Vamos colocar de pé, Ele vai cumprir. Só tem uma coisa,
anda na minha presença. Abrão, é só andar na minha presença, é só ficar pertinho de mim, é só sentir o cheirinho aqui do papai gostoso de Israel, é só estar no meu altar, é só ter intimidade comigo, é só não sair da minha graça, é só respeitar os meus decretos, Abrão, é só andar na minha presença. Louvado seja Deus. Queridos, quantos estão felizes na presença do Senhor aqui? Glória a Deus. Eu posso pedir algo para vocês? Coloca a mão sobre o teu coração aí. O Espírito do Senhor é discreto, mas Ele revela. Há muitos corações aqui ansiosos, e alguns com uma ansiedade que só misericórdia do Pai. Algumas pessoas aqui com amargura profunda chegaram em amargura. Neste culto, onde Deus manifestou a presença, a tua amargura ainda não saiu, é um caso para o Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o Deus de Israel. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Deixa eu fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, bendito Deus de Israel, aquele que era, e que é, e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Diante da tua presença, ó Pai amado, nós estamos e nós te adoramos. Nós bendizemos ao teu santo nome. Glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu podes e Tu queres fazer grandes coisas. Senhor, toma o Teu povo nas Tuas santas mãos. Cada vida aqui nas Tuas santas mãos. Teus filhos vieram à Tua casa, ó Deus, para Te adorar. E Tu és adorado aqui neste lugar. Teus filhos vieram à Tua casa, ó Deus, para Te servir. Sinta-se à vontade em nosso meio. Deus, teus filhos vieram aqui, ó Pai, porque precisam estar diante da tua presença, adorando, glorificando e exaltando. Deus, teus filhos estão aqui porque têm a expectativa do teu agir, do teu sobrenatural. Por isso, ó Deus, nesta noite, estenda as tuas mãos sobre o teu povo. Quebra, Deus amado, agora. Quebra, Deus amado, agora. Quebra, Deus amado, agora. Quebra todo jugo, retira todo peso, todo fardo, todo espírito de ansiedade e inquietação. Manda embora agora, Deus de Israel, toda força contrária, todo ataque contrário, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, todo embate espiritual, toda hoste infernal da maldade, todo ataque nas casas, espírito territorial, espírito familiar, ataque nas famílias, nós ordenamos agora para bater em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estenda sobre a tua igreja o teu manto de graça, o teu manto de proteção, a cobertura do sacrossanto sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que algemas venham cair, cadeias venham se romper, muralhas venham ruir nesta noite, e todo ataque do inferno seja destruído pela autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Olhem para mim. Abaixem suas mãos. Glória a Jesus. Durante a mensagem, aconteceu alguma coisinha estranha, aparentemente. Mas eu quero que vocês entendam algo. Existe a multiforme maneira de Deus de agir sobre a tua vida. Se você sentiu como se fosse uma pequena corrente elétrica no teu corpo ou em parte do teu corpo, às vezes parte do corpo formigando, às vezes um pequeno calor em alguma área, às vezes um frescor, às vezes como se um nada acontecesse naquela área, ou uma alegria espiritual. Isso é unção de Deus sendo derramada sobre a sua vida, para que haja cura. Cura, cura. Eu tenho uma boa notícia de Deus, existe cura aqui nesta noite. Ossos, nervos, tendões, cartilagens, musculatura, órgãos internos, hipertensão arterial, detalhes cardíacos, cisto no ovário, hiperplasia prostática, toda a origem cancerígena, eu ordeno pela autoridade do Espírito do Senhor para bater em retirada agora no 3, 1, 2, 3, sai no nome de Jesus. Aleluia.
Quantos sentiram aí um toque de Deus? Levanta sua mão, levanta sua mão. Quem sentiu algo? Isso aí é porque Deus não vai fazer, Deus já está fazendo. Pode voltar para o seu lugar. Deus nos abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus.